Carioca. Temos Vasco e Botafogo, este jogo em Brasília. Vamos dar uma olhada na campanha das duas equipes que se enfrentam neste sábado. Campanha dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco, em 12 jogos, venceu 4, empatou 1, perdeu 7, um aproveitamento de pouco mais de 36%, 14 gols marcados e 16 sofridos. É o 13º colocado. O Botafogo, em 11 partidas, ganhou 5, empatou 3, perdeu 3, 54,5% de aproveitamento para 14 gols marcados e 7 sofridos. É o 8º colocado. E o Sport Center com as informações desta dupla para este clássico do fim de semana. Tudo bem, Rafa? Bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Outro para você, Glaucia, um abraço para o Jean, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Pois é, nada melhor do que retomar o Campeonato Brasileiro na sua 13ª rodada com o Clássico Carioca. Neste sábado, às 6h30, em Brasília, Vasco e Botafogo duelam. É o confronto do 8º colocado, o time alvinegro, com 18 pontos, contra o 13º, que é o Vasco da Gama, que tem 13 pontos. Partida importante para as duas equipes e o técnico Fernando Diniz tem uma vantagem para este confronto. Pôde treinar durante 30 dias. O Vasco teria feito um amistoso contra o Montevideo Wanderers no sábado passado em Natal, mas houve um problema envolvendo a empresa que organizou o evento e a partida foi cancelada. Por isso, o Vasco não entra em campo desde o dia 12 de junho, quando deixou uma ótima última impressão naquela vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, pelo placar de 3-1. Ao longo desse período de preparação, o técnico Fernando Diniz teve apenas uma notícia ruim, que foi a nova lesão do atacante Adson, que não é titular, mas passa a ser uma opção a menos no banco de reservas. E pelo lado positivo, duas esperadas renovações, Felipe Coutinho e Léo Jardim, este com um contrato até 2030. Jogadores aptos, portanto, a seguirem pelo Vasco nessa temporada jogando o Campeonato Brasileiro, o play-off da Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Existem duas lacunas a serem resolvidas no time titular, uma envolve a zaga, entre Lucas Freitas e Maurício Lemos, e a outra envolve o meio-campo, a disputa entre o Jair e o Hugo Moura, mas a espinha dorsal do Vasco está garantida para o clássico de amanhã. Pelo lado do Botafogo, a expectativa fica por conta da estreia do técnico italiano, o David Ancelotti, que depende da publicação do seu nome como técnico do Botafogo dentro do boletim informativo diário da CBF. O treinador tem que quebrar a cabeça logo na sua estreia para encontrar substitutos à altura dos recém-negociados Jair e Igor Jesus. A dupla foi para o Nottingham Forest da Inglaterra e essas vendas geraram para o Botafogo um lucro de 32 milhões de dólares, ou euros, né? Algo superior a 180 milhões de reais. Na zaga, a tendência é que o Caio faça a dupla com o Barbosa. E no comando do ataque, tudo leva a crer que o Arthur Cabral ganha essa disputa interna com o Mastriani e também com o Juan Cruz para ser, pelo menos por enquanto, o novo centroavante titular do Botafogo. O alvinegro está no mercado buscando reforçar vários setores da equipe, mas principalmente o setor de ataque. Anderson Daronco, árbitro gaúcho, é quem apita o jogo deste sábado e mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para este clássico. No retrospecto recente, o Vasco leva vantagem. Obteve 3 vitórias nos últimos 5 confrontos, mas a pontuação do Botafogo é melhor no Campeonato Brasileiro. Difícil saber quem pode ser apontado como favorito. Como hoje eu estou na condição de repórter, eu tenho o direito de ficar em cima do muro. Não tenho, Glaucia? Você tem toda a liberdade poética para isso, Rafa. Fique à vontade. Se quiser opinar também, nosso Rafa polivalente que é. Um beijo, amigo. Obrigada pelas informações, trazendo tudo aí deste clássico carioca da rodada. Vamos girar mais a nossa reportagem. Vitória Leite chegando com as notícias do... A gente relembrar o Flamengo na liderança, seguido de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Mirassol e Corinthians. Vira a página, 11ª colocação para Grêmio, seguido de Ceará, Vasco, São Paulo, Santos e Vitória. E a turma da zona de rebaixamento, Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport. E esta rodada de fim de semana, começando no sábado até segunda-feira, temos jogos, 2 inclusive adiados nesta rodada. No sábado, para Flamengo e São Paulo, Inter e Vitória, Vasco e Botafogo, Bahia e Atlético. No domingo, Corinthians e Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e Ceará. E aí, na segunda-feira, Juventude e Sport. Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense serão
remarcados. Vamos começar o giro com as nossas... Volantes, temos muitos volantes já. Desse jeito vai abrir uma companhia de táxi. Eu sei que, brincadeiras à parte, com a questão dos volantes, eu concordo, eu acho que o Vasco tinha outras prioridades, principalmente depois da contusão do Adson. Eu acho que não é uma posição prioritária, mas eu acho que o próprio Diniz ainda tem dificuldade de encontrar volante que possa jogar ali ao lado do Hugo Moura. Ele tem dado essa preferência para o Tietê. O Tietê, ora vai bem, ora vai mal. Eu acho que o Tietê tem a cara, tem o jeito, tem o estilo de jogo do Fernando Diniz, mas não consegue mais ter a dinâmica de ir e voltar. Por quê? Porque o Nuno e, principalmente, o Felipe Coutinho, eles ajudam muito pouco na marcação. E aí sobrecarrega um pouco o sistema defensivo, né? E principalmente a proteção ali na frente da zaga. O Vasco também precisa urgentemente descobrir quem é o parceiro ideal para o João Vitor, né? Para ter uma defesa sólida, uma defesa segura, porque o Nuno, o Ryan, o Felipe Coutinho, esses atletas, eles estão crescendo, o futebol deles está melhorando bastante, ou pelo menos melhorou nesses últimos jogos. Aí a gente está acreditando que na sequência da competição eles possam jogar muito bem e serem úteis, né? Voltar a brilhar, a fazer gols, independente se o Adson está machucado, se o David está voltando. Eu acho que, nesse primeiro momento, esses são os titulares. Então, você precisa estar resguardado ali no sistema defensivo para poder dar a tranquilidade que os atacantes precisam lá na frente para fazer os gols e segurar os resultados que o time precisa. Acho que é de fundamental importância que o Vasco vença. Já falei isso algumas vezes, eu detesto ser repetitivo, mas às vezes eu me obrigo a ser. O Vasco corre muito risco de, se não ganhar o Botafogo, ele voltar para a zona de rebaixamento. Então vamos detalhar para vocês toda a situação envolvendo a equipe do Vasco da Gama. A primeira delas é a escalação. O Vasco deve vir a campo com o goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, zagueiros o Lucas Freitas e João Vitor, lateral esquerdo Lucas Piton. Na parte de volante, deve ser primeiro volante Hugo Moura, segundo volante Tietê. E armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, Ryan. Pela ponta esquerda, Nuno Moreira. E na frente, o pirata Pablo Verrete. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco da Gama, definido pelo técnico Fernando Diniz. Sobre o Botafogo, David Ancelotti não vai para a partida. Isso mesmo, ele não vai ser o cara que irá comandar o Botafogo. A tendência é que seja Cláudio Caçapa, porque ele não foi regularizado no BID a tempo, então ele não será o técnico do Botafogo em campo na partida de logo mais, que vai acontecer às 6h30 no estádio Mané Garrincha. Sobre o atacante português que pode estar chegando para a equipe do Vasco, a informação aqui Na Torcida Vascaínos é que o Vasco teve um sinal verde para contratar Thiago Moraes. Para quem não sabe, ele com passagem pelo Boa Vista, Rio Ave e que está no Lille da França. A informação foi divulgada primeiramente pelo Carlos Bebert e também pelo Matheus Gilbert.
é que o executivo Admar Lopes esteve consultando o Lille da França sobre a situação envolvendo o Thiago Moraes. E a informação é positiva, porque, segundo informações do Na Torcida Vascaínos, o time francês está disposto a emprestar o atacante e a negociação pode sim avançar. O jogador viria para o lado esquerdo do ataque vascaíno e vale ressaltar que os vencimentos do atleta podem passar a casa de R$500 mil. Eu negociaria por 500 mil? Eu não negociaria. Mas, né, se o Vasco considera que é um jogador que vai resolver, coisa que eu acho que não deve resolver, né, eu acho que teria que ser um cara mais pronto. Talvez o Alaminda, né, que tem experiência na seleção equatoriana, não sei. Mas eu não vejo Thiago Moraes essa coisa toda para receber R$500 mil de reais. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. E olha só, tá na tela aí, ó. Inscreva-se, isso mesmo. Inscreva-se aqui no React do Futebol Oficial para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis!